Olá! Vamos entender melhor hoje como foi a evolução do nosso cérebro? Desde os primeiros seres vivos que apareceram no planeta, que são os seres vivos que tinham uma célula, que depois foram evoluindo até que começaram a aparecer então os seres mais primitivos. Depois a gente estudou isso na escola, né? Os peixes, os répteis, os mamíferos, as aves. Então, durante todo esse período aconteceu muito lentamente uma evolução dos seres. E aí, como que se evoluiu nesse período o nosso cérebro? Então, o cérebro mais primitivo, que seria lá nos peixinhos, né, nos seres mais, no sapo, no jacaré, né, nos répteis, ele já tinha várias funções muito importantes. E quais são essas funções? A gente sabe que respirar, digerir tudo que a gente se alimenta, se reproduzir para que a espécie não se perca, não se extinga. Todas essas funções que são bem primitivas existem desde aquela época, né? Então o nosso cérebro tem lá na parte mais antiga já essas funções. E conforme os seres foram evoluindo, o cérebro também foi ganhando mais camadas, foi ganhando mais funções, até que chegou no cérebro do ser humano, que é o mais complexo comparado a todos os outros seres vivos que existem na Terra. Então a gente sabe que cada pedacinho que a gente foi ganhando de cérebro veio complementando algumas funções bem importantes nos dias atuais. Mas todas essas funções que os bichinhos tinham, o nosso cérebro teve uma memória daquilo tudo que foi sendo aprendido nesse período, e aqui dentro, no nosso inconsciente, a gente tem tudo que os bichinhos têm. Então, a princípio, quando existe alguma situação que a gente considera biológica, normalmente a gente observa a natureza. Se nos animais acontece da mesma forma que conosco, é uma coisa de biologia, não é só psicologia, né? Então, são reações de sobrevivência que os animais foram aprendendo durante toda a evolução e que a gente foi recebendo já memorizado tudo isso, que não está às vezes consciente, mas está aqui dentro. Então, as primeiras camadas do cérebro estão mais relacionadas com essa coisa vital, porque a gente precisava sobreviver, né? Então, se alimentar, respirar e se reproduzir eram coisas necessárias para que a espécie continuasse e o mundo continuasse. Aí também veio a parte do movimento, então a gente precisava também se locomover. Então, todos têm uma parte do cérebro que está relacionada com tudo isso. Então, é como a gente caminha, é como a gente faz o movimento, a gente foge, a gente corre atrás, né? Então, a parte do movimento é muito impactada quando a gente tem sentimentos, por exemplo, assim, eu não consigo fazer algo, eu não tenho forças para buscar aquilo que eu quero. Então, sempre que a gente tem um sentimento relacionado a uma incapacidade de fazer alguma coisa, está relacionado com toda a nossa parte músculo-esquelética e vai atingir daí músculos, tendões, ossos. Também quando a gente não se sente valorizado em alguma situação, que acho que a gente não se sente assim que alguém nos reconhece ou que a gente não consegue se dar o próprio valor, a gente pode impactar o mais profundo do nosso sistema músculo-esquelético, que é a nossa medula óssea, né? Levando até a doenças sérias como anemias, leucemias. E, por último, onde a gente ganhou então a parte do córtex cerebral, que é a parte mais desenvolvida nos seres humanos em comparação a todos os outros bichinhos que vieram antes e que está muito relacionado com a vida relacional, né? Então é esse mundo de relações que a gente vive. E aí a gente vai ter
a parte territorial, né? Porque a gente precisa conquistar o nosso território para poder sobreviver. Puxando um pouquinho mais lá de trás, quando eu falei da lateralidade, a gente vê que as pessoas destras precisam conquistar seus territórios, né? Principalmente os homens, então eles têm que ter um território para daí poder construir o seu relacionamento, para poder ter o que comer, né? Já as mulheres dessas, elas ficam mais esperando receber um território, porque elas são mais receptivas, então elas esperam que o príncipe encantado venha e conquiste-as e leve-as no castelo encantado, né? Então, esse mundo relacional, ele está envolvendo várias coisas. Então, o território é uma delas. Então, a gente vai ter bexiga marcando território, né? Vai ter a parte cardíaca envolvida também nos territórios. O reto também nas mulheres, que envolve a parte territorial e identidade. A ovulação, tudo isso está dentro do nosso córtex e que aí faz com que a gente tenha esse mundo todo amplo da parte do córtex, que a ectoderme também está aí, e a pele principalmente está dentro dessa parte também, né? Então, como eu falei já em outros vídeos, o contato, a proteção, tudo isso também é uma coisa muito específica. E as alergias, a psoríase, o vitiligo, todas essas doenças se incluem então nessa parte do ectoderma, que é a coisa mais bonita, eu acho, que tem dentro do cérebro, que é o que complementa e que deixa a gente tão perfeito. E eu sempre digo até para os pacientes no consultório que eu penso assim, tudo isso, toda essa natureza, né, o ápice dela, a coisa mais complexa e mais perfeita que existe é o ser humano, né? Dentro do nosso planeta não existe nenhum um ser mais complexo e mais perfeito que nós. Então eu penso, se é o mais perfeito, por que a gente vai pensar que todas as doenças e todas as situações que nos atingem são imperfeições, são coisas erradas? Eu penso que o cérebro sempre vai estar agindo para nos dar mais chance de sobrevivência, para nos dar mais capacidade de fazer as coisas nesse mundo. Então vamos nos aceitar como a gente é, sabendo que tudo que nos acontece veio com algum motivo para tentar nos ajudar a sobreviver mais e a conseguir mais coisas aqui.